Queremos chamar agora o colaborador da Fox News e ex-secretário de Estado, Mike Pompeo. Senhor secretário, obrigado por acordar cedo para estar conosco. Se possível, gostaríamos de ouvir sua reação ao que aconteceu e, para nos situar, qual a importância dessa operação, desse momento. Bom dia. É uma operação muito significativa. Nosso exército realmente realizou, como o presidente Trump disse, uma operação que nenhum outro país no mundo seria capaz de fazer. Isso levou anos e anos de preparação, mas as pessoas que voaram ontem à noite foram corajosas e competentes e claramente cumpriram sua missão. E todo americano deveria se orgulhar muito disso e ser grato a eles. Quanto ao resultado, o mundo está mais seguro hoje. E você perguntou mais cedo o que os Estados Árabes do Golfo pensam nesta manhã. Tenho confiança de que eles também estão mais seguros. Então, isso foi importante não só para Israel e para os Estados Árabes do Golfo, mas também para manter os Estados Unidos da América seguros. O presidente Trump, servi com ele por 4 anos. Há uma década, ele tem sido muito claro, eles não vão conseguir uma arma nuclear no Irã, e isso é apenas mais uma demonstração do compromisso dele com isso ao longo de muito tempo. E ontem à noite, ele executou uma missão que foi justa, decente, importante e que vai manter todos nós mais seguros. Senhor secretário, o senhor diz que o mundo está mais seguro hoje, e eu entendo essa lógica, mas acho que é razoável dizer que os militares estacionados no Oriente Médio provavelmente não estão mais seguros hoje. O senhor tem alguma previsão de como pode ser a retaliação do Irã, se eles iriam mirar em capacidades em vez de tropas ou algo assim? Não, Esse é um bom ponto. Olha, é sempre difícil colocar a vida dos seus próprios soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros em risco. Eu me lembro de quando fizemos o ataque contra Soleimani, estávamos muito preocupados e tínhamos feito um enorme trabalho para manter o pessoal na base aérea de Al-Azhar e em nossas outras instalações no Oriente Médio em segurança. Tenho confiança de que o governo também tomou essas precauções. Olha, não se engane, os iranianos podem ir atrás deles. Mas o presidente Trump definiu o rumo, certo? Ele disse, vocês não vão ter uma arma nuclear e, se atacarem um americano, nós vamos causar um inferno absoluto para vocês. Eu acho que o regime iraniano está refletindo sobre isso da mesma forma que fez depois que eliminamos o general Soleimani. Embora alguns de nossos soldados tenham se ferido, a resposta deles foi relativamente fraca e agora eles estão em uma posição ainda mais frágil. As capacidades deles hoje são ainda muito mais fracas do que eram quando fizemos aquele ataque, na primeira administração Trump. Então, eu suspeito que eles estão tentando descobrir o que fazer. Vou ficar muito surpreso se eles desafiarem o presidente Trump e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Bom, espero que você esteja absolutamente certo. Mike, porque nos disseram que o regime é insano e genocida. Então vamos torcer para que eles estejam sendo racionais agora. Uma das coisas que me preocupam é que tivemos 4 anos de fronteira aberta. Então a gente tem falado sobre que tipo de ataques retaliatórios eles podem fazer naquela região, mas tivemos uma fronteira aberta e um número recorde de terroristas conhecidos e desconhecidos cruzando nossa fronteira nos últimos 4 anos. Então, quais são as implicações disso para os Estados Unidos agora, em termos de possíveis células adormecidas e ataques realmente aqui no nosso território? Olha, eu venho falando sobre esse risco há 4 anos. Provavelmente está até um pouco mais elevado agora. Não há dúvida de que o regime iraniano tentou colocar agentes ativos em solo, na Europa, em Bruxelas, em Paris, em Londres e, de fato, aqui nos Estados Unidos. E você está absolutamente certo. Nós tivemos uma fronteira totalmente aberta. Sabemos que pelo menos algumas centenas de pessoas que já estavam na lista americana de observação de terroristas atravessaram a fronteira durante o governo Biden. Então, esse risco não é zero. Pode ser que esse seja o método que os iranianos escolham para tentar se vingar, responder e tentar dissuadir os Estados Unidos. Eu confio que o FBI e as forças de segurança locais vão nos ajudar a manter todos em segurança, inclusive aqueles que foram ameaçados diretamente pelo próprio regime. Mas, mais importante do que isso, eu acho que o cálculo dos iranianos precisa ser muito cuidadoso aqui. Eles precisam entender que, embora tenhamos poupado a liderança política e as infraestruturas de energia ontem à noite, não há garantia de que isso continuará se eles atacarem um americano, sejam dos nossos soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais no exterior ou alguém aqui nos Estados Unidos. E você mesmo foi notoriamente ameaçado pelo regime também. Quer dizer, eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque imagens de satélite mostram filas de caminhões saindo da instalação de Fordow na quinta-feira, cerca de 48 horas antes do ataque. Você está preocupado que o Irã tenha conseguido retirar material de Fordow?
Novamente, não está claro exatamente o que havia nesses caminhões, mas, sabe, o seu instinto diz que eles moveram algum material nuclear, qualquer coisa que eles pudessem potencialmente transportar nesses caminhões. Você está preocupado com isso? Eu acho que isso vai ser algo que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos e a comunidade de inteligência de Israel vão ter que analisar para descobrir o que eles fizeram. O que eles fizeram para dispersar, não só aqueles cilindros que continham urânio altamente enriquecido, mas também o capital intelectual deles, esse capital humano que impulsiona o programa deles, e os componentes do sistema de mísseis balísticos. Eles vão tentar esconder e dispersar esses elementos. Eu acho que isso é algo que vamos ter que continuar acompanhando. Agora, eu suspeito que, apesar do sucesso real da noite passada, ainda haverá trabalho a ser feito para erradicar completamente todo o resquício do programa nuclear deles. Mas eu acho que não devemos esquecer que houve um grande revés por causa do que o presidente Trump fez ontem à noite. A mudança na natureza da capacidade iraniana de lançar ou construir uma arma nuclear agora está enormemente reduzida como resultado do que os israelenses fizeram nos últimos 9 dias e do que os Estados Unidos da América fizeram, algo que só eles poderiam ter feito ontem à noite. E, senhor secretário, quero lhe perguntar sobre essa operação, que, como nossa colega Jim Griffin disse, pode ser uma das façanhas de segurança operacional mais notáveis já realizadas. Nós, claro, acompanhamos o rastreamento dos B-2S indo para Guam, para o oeste, mas parece que o verdadeiro pacote entregue voo para o leste fez essa viagem de ida e volta de 30 horas e ninguém soube disso. O que você acha disso? Sim, parabéns. Muito bem feito. É difícil fazer isso em Washington, D.C., manter narrativas e histórias sem vazamentos. A administração fez um trabalho realmente bom. Acho que também houve uma campanha estratégica de desinformação, certo? Para mover aqueles bombardeiros para Guam. Acho que isso também mandou um recado para o Partido Comunista Chinês. É melhor vocês ficarem fora disso. Mas também acho que foi um esforço quando o presidente Trump disse, vocês têm até 2 semanas. Acho que ele ouviu dos iranianos que eles não estavam nem um pouco interessados em negociar seriamente e ele disse, não, nós vamos agir rápido. Vamos fazer o que for necessário. Vamos garantir que eles não tenham essa capacidade. Então, eu acho que essa foi uma operação incrivelmente estratégica. E acho que tanto os russos quanto os chineses agora entendem que o presidente Trump não é o presidente Biden. E não só tornamos o mundo mais seguro nesse caso específico, em relação à ameaça iraniana, mas o presidente Trump adotou o mantra da paz através da força, o modelo de paz através da força que o presidente Reagan usou com tanta maestria, e agora nos manteve mais seguros diante de várias ameaças, não apenas do regime iraniano. Mike, rapidinho, uma pergunta porque você mencionou a China. E isso é algo que todos nós estamos muito preocupados. Quando a Ucrânia e os russos entraram em guerra, vimos que a China e a Rússia se aproximaram. Então esse foi meio que um dos desdobramentos dessa guerra que eu senti que não foi realmente, considerado suficiente. Tivemos um convidado mais cedo que disse, sim, que esse ataque, o fato de a China não ter entrado para ajudar, que a gente saiba, o Irã nisso, que isso mostra que, sabe, isso prova que, a China está mais fraca hoje por causa disso. Mas a outra possibilidade é que talvez a China goste disso. E ao nos ver distraídos, seja na Ucrânia ou atolados em mais uma aventura no Oriente Médio. Isso poderia ser algo que te preocupa? E o que isso significa para o mundo, e especialmente para o Oriente, onde a China está mais focada? Então, pensamentos aqui. Não acho que o presidente Trump permitirá que os Estados Unidos fiquem atolados aqui. A gente usa essa linguagem. Eu acho que com relativa. Espero estar certo. Sim. Com certa flexibilidade, né? Ele deixou muito claro. Esses são um conjunto de alvos limitados com o objetivo de eliminar o programa nuclear deles. E eu entendo, em guerra, as coisas podem acontecer de forma inesperada. Mas o Partido Comunista Chinês estaria completamente enganado se achasse que isso vai nos distrair de impedir a agressão deles, seja contra os Estados Unidos ou contra Taiwan. O presidente Trump vai lidar com cada uma dessas situações de uma forma que proteja e mantenha os americanos em segurança. Eu tenho muita confiança nisso. E devemos lembrar também que os chineses são os principais compradores do petróleo bruto iraniano. Quando falamos sobre a possibilidade de eles decidirem fechar o Estreito de Hormuz, quem será mais diretamente e imediatamente impactado será a economia chinesa, não as economias ocidentais.
Então, eu acho que os chineses escolheram o lado perdedor aqui. Acho que Xi Jinping acordou hoje percebendo que escolheu o lado perdedor. E eu não me surpreendo que nem ele, nem Vladimir Putin e a Rússia realmente tenham vindo em auxílio de uma nação com a qual prometeram uma parceria profunda e eterna, e simplesmente não apareceram enquanto o Irã foi dizimado. Ex-secretário de Estado, Mike Pompeo. Obrigado. Obrigado. Bom